Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, verso 105. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal Gotinhas da Verdade para mais lições na palavra do Senhor. A gente continua ainda falando sobre a igreja em Filadélfia. Já aprendemos que Filadélfia quer dizer amor fraternal. E a gente aprendeu que esta igreja não recebeu nenhuma exortação do Senhor. Isto é, entre as 7 igrejas da Ásia, apenas 2 não foram passíveis de exortações: Esmirna e Filadélfia. No vídeo de ontem, a gente apenas deu alguns toques sobre aqueles falsos judeus que estavam naquele tempo permeando a igreja de Cristo. Primeiramente ouvimos falar neles na igreja em Esmirna e agora na igreja em Filadélfia, quando o Senhor deu para a igreja uma garantia: eu farei com aqueles que se dizem judeus e não são, estão mentindo, são sinagoga de Satanás. Eles virão e prostrado te adorarão. Bem, existem pessoas que dizem que Jesus sempre teve um discurso amável, que tanto Jesus como os apóstolos, as palavras deles ao se dirigir ao povo eram palavras amáveis, mas isto não é verdade. Lembrem que Jesus chegou a chamar quem? Chamar os líderes judaicos de sepulcros caiados. Todos nós sabemos o que quer dizer sepulcros caiados. E ele ainda foi mais longe. Estes sepulcros parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos. E Jesus comparou logo quem? Os líderes a estes sepulcros caiados que mostravam uma religiosidade com uma roupagem esplêndida, mas por dentro nada de belo, nada de santo. Vamos lembrar também de João Batista. João Batista, na sua pregação, ele teve a audácia de chamar os seus ouvintes de raça de víboras, isto é, raça de cobras. E ainda Jesus, num outro episódio, lembrem, quando ele chegou lá em Jerusalém, e o povo estava fazendo aqueles showzinhos,
aqueles joguinhos com promoções várias. A casa de Deus, o templo transformado num verdadeiro ambiente de jogatina, parecendo as casas modernas de jogos de hoje. E ali Jesus não apenas foi duro com suas palavras, mas deu uma surra naquela gente. Pegou uns pedaços de cordas e começou a virar as mesas de perna para o ar e caíam moedas, caíam mercadorias para todos os lados. E ele dizia: olha, o meu pai fez a sua casa e disse: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a têm transformado em covil de ladrões. Então, note bem que as pregações dele, as atitudes de Jesus, nem sempre foram amáveis. Às vezes, temos que aprender isto. Nem sempre os nossos ouvintes são dignos de uma pregação amável. Meu querido, meu queridinho, meus prezados, amáveis povos, isto não passa de fingimento, de retórica. Os nossos ouvintes precisam saber ouvir a verdade assim como ela é. Então, na igreja em Filadélfia, aqueles falsários, aqueles que eram mentirosos, uma mentira que envolvia tanto a raça como a religião. Se diziam judeus e, na realidade, não agiam como judeus, mentiam, eram mentirosos e participantes da sinagoga de Satanás. Já viu? Que discurso, que palavreado que nós diríamos hoje grotesco, ridículo. Não, era justamente o que aquela gente merecia ouvir. Era justamente o que a igreja ali em Filadélfia estava passando. Por isso, precisavam de ouvir a verdade. Por falar nisso, lembre que Jesus fala que esses falsários, estes que só criavam problemas doutrinários para a igreja, mostrando uma fachada de fidelidade, estes ainda chegaria o momento, o tempo que eles iriam admitir seus erros doutrinários, suas interpretações estapafúrdias e
iriam admitir prostrado diante da igreja que estavam errados. Aliás, os judeus passarão por fases assim. E a pior fase deles será na volta de Jesus. Zacarias capítulo 12. Ali está registrado, o profeta fala de Jesus chegando e mostrando as suas mãos, sinal dos cravos em suas mãos, e eles, os judeus, que sempre rejeitaram a messianidade de Jesus, eles irão chorar, eles irão entrar em pânico, eles irão lamentar como os pais, como o pai e a mãe, quando perde o filho primogênito, o filho único. Então, imagine o pânico. Isto é o que significa também para a igreja ali que nós estamos estudando, a igreja de Filadélfia, é o que Jesus estava profetizando. Esta gente, esses participantes da sinagoga de Satanás, ainda irão prostrar-se diante de seus pés e dirão: nós estávamos errados. Isto acontecerá de uma maneira literal, naquele dia que as Escrituras chamam o dia de Deus, o dia que o Senhor Jesus Cristo voltar. Não somente os judeus incrédulos, mentirosos, mas todos os escarnecedores da terra, todos os que usaram a imprensa escrita, falada, televisiva, usaram a ciência, de todos os modos para escarnecer do Senhor Jesus Cristo. Lembrem que, em se falando do dia do Senhor, o apóstolo Pedro escreveu dizendo desses escarnecedores que surgiriam dizendo: cadê a promessa? Onde está a promessa da sua vinda? Desde criança a gente ouve, isto não aconteceu ainda, escarnecendo. Mas o apóstolo disse: olha, eles não sabem que Deus não tarda a sua promessa, mas Deus é longânimo, não querendo que ninguém se perca, mas esperando que todos venham ao arrependimento. Finalizando, então, cuidado, faça um exame no seu corpo dogmático, doutrinário, para ver se você também não é um participante da sinagoga de Satanás. O bom mesmo
é ser participante desta igreja magnífica, a igreja de Filadélfia. Fiquem na bênção e na graça do Senhor. Amém e amém.